Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Zanola e a gente vai corrigir aqui nossas questões de legislação do MPU da prova de técnico. Espero aí sinceramente que vocês tenham ido bem, as questões estavam bem fáceis e elas cobraram, né, para técnico. Eu acredito que as questões foram um pouquinho mais difíceis do que de analista, justamente porque cobrou várias questões lá sobre as disposições estatutárias, tá joia? A gente vai resolver elas rapidamente, tá? Então comigo na tela a gente vai começar já pela questão número 32. Olha só. O controle da atividade policial exercida pelo MPU visa tanto prevenir quanto corrigir ilegalidades e abuso de poder. Falei isso ontem no aulão de véspera, né? Lá no artigo 3º da LC 75, o MPU vai exercer o controle externo da atividade policial, tendo em vista prevenir a correção da ilegalidade ou do abuso de poder. Então a 32 tratou simplesmente da literalidade. 33. O diretor-geral da Secretaria do MPU é nomeado pelo Procurador-Geral da República para um mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Você não encontra essa disposição na LC 75. Falamos ontem, né, dos membros que são lá nomeados para mandatos, qual é o prazo do mandato. Não tem lá na nossa lista o diretor-geral da Secretaria do MPU. A LC 75 diz no artigo 35 que ele é demissível ad nutum. Então, ele não tem um mandato específico. 33, errada. 34. A sanção disciplinar de advertência para membro do MPU que tenha cometido ato ímprobo no exercício de suas funções deverá ser aplicada oralmente em ambiente reservado. Falei várias vezes nas aulas que todas as sanções são aplicadas por escrito. Questão 34, errada. 35. A autorização para que membro do MPU se afaste de suas funções para comparecer a congresso no exterior é emitida pelo Procurador-Geral da República, sendo dispensada, nesse caso, manifestação do Conselho Superior do órgão. Veja, os afastamentos precisam de autorização do PGR, do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior. Portanto, o Conselho Superior precisa se manifestar, então não é dispensado. 35, errada. 36. O princípio da independência funcional refere-se à autonomia de convicção. Os membros do Ministério Público não se submetem a nenhum poder hierárquico no exercício de suas funções. Show de bola, perfeito. A independência funcional, os membros têm liberdade para atuar, têm autonomia para atuar, e eles não têm ali nenhuma submissão a nenhum poder hierárquico. Eles se submetem ao ordenamento jurídico naturalmente, mas isso não é uma subordinação hierárquica, ok? Questão 36, correta. 37. Ao propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos e serviços auxiliares, o Ministério Público exerce sua autonomia financeira. Não, ele vai exercer uma expressão da sua autonomia administrativa. Tá vendo lá no artigo 127? É assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. 37, errada. 38. A autonomia financeira do Ministério Público garante que o órgão elabora sua proposta orçamentária. Acredito que muita gente ficou em dúvida até essa parte aqui, mas ela se resolve depois. Dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhe quem? Ao Poder Legislativo, não é o Legislativo. A proposta é encaminhada para o Executivo. Falei, gritava com vocês. Falou em proposta de criação e extinção de cargo, Poder Legislativo. Falou em proposta orçamentária, Poder Executivo. Falei isso muito ontem na aula também, tá? Questão 38, errada. 39. O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União integra o MPU. Tá de sacanagem, né? Do pleno 2018, falando desse tipo de questão facílima. Caiu em 2015, se eu não me engano, caiu de novo em 2008. A questão muito fácil. Os ministérios públicos que oficiam perante os tribunais de contas não pertencem ao Ministério Público. Tá joia? Então a 39 está errada. 40. Instituição permanente e essencial à justiça, o Ministério Público tem como incumbência
a defesa do regime democrático, tá? A defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. Lembra da tabelinha que a gente falou ontem, destrinchando, né, esse artigo 127? Porque eu falei que esse artigo 127 ia cair. Caiu para analista, caiu para técnico também. Lembra que a gente destrinchou lá a instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo a defesa. Ordem jurídica, defesa do regime democrático e por aí vai, tá? A questão 40 está correta, portanto. 41. Somente integrantes de carreira do MPU podem ser nomeados para o cargo de Procurador-Geral da República. Ok. E assim, né, como a nomeação, a destituição do cargo do Procurador-Geral depende de autorização do Senado. Show de bola! Precisa de autorização do Senado para aprovar e também para destituí-lo. Tá? Exonerar e destituição, nesse sentido, tem a mesma finalidade. 42. O governador do Estado nomeia o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado com base em lista tríplice composta por integrantes de carreira, sem necessidade de ato de autorização da respectiva Assembleia. Pode ter gerado dúvidas em vocês também, tá? Veja só o que diz a Constituição. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal formarão lista tríplice dentre integrantes de carreira na forma da lei respectiva para a escolha do seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Executivo para mandato de 2 anos. A CF não fala em aprovação da Assembleia Legislativa. Para destituir, precisa, tá? Para destituir, precisa. Agora, para nomeação, não fala. Nem a lei orgânica, que é do Ministério Público, que é a lei 8625, fala nada acerca da necessidade de aprovação do nome escolhido pelo governador, né? pelo Poder Legislativo. Não fala nada. E se a 8625 falasse, estaria fora do edital. Então, a gente vai interpretar essa questão com base somente na Constituição Federal. Lembra? Texto de lei para o CESP. Então, a questão está correta porque não há essa previsão. 43. É vedado aos membros do Ministério Público o exercício da advocacia, ainda que em causa própria? Isso aí, tá? A eles é vedado o exercício da advocacia, tanto em prol de terceiros quanto a si próprios. Essa aí, acredito que era a mais fácil. Tem aquela história do cara que entrou antes de 88 e tal, e optou pelo regime antigo. Mas a questão está muito direta, muito fácil aí, então acredito que não gerou dúvidas. 44. O Conselho Nacional do Ministério Público pode avocar processos disciplinares em curso contra membros do MPU e aplicar-lhes sanções administrativas, desde que a ampla defesa seja assegurada no procedimento. Justo, tá? Ele pode avocar os processos que estão em curso, tá? E quando ele avoca isso, não tem um processo administrativo, o membro não pode se defender, assegurada a ampla defesa prevista. E o Conselho Nacional pode avocar aí alguma sanção? Pode, tá? Determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria e aplicar outras sanções administrativas. Joia? 44, correta. 45, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público é composto de membros dos Ministérios Públicos dos Estados e do MPU indicados pelo Procurador-Geral da República. Não, o dos Estados, eles são indicados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça. Falei isso na segunda-feira, na semana de apostas. A gente falou um pouco mais aprofundado do Conselho Nacional, porque a gente tinha mais tempo na segunda. Falei da forma de escolha também. Então vai funcionar dessa forma. São indicados pelos respectivos Procuradores-Gerais, a partir de uma lista tríplice, tá? Depois eles se reúnem em uma reunião conjunta e escolhem 3 nomes. Naturalmente que esses nomes precisam também ser aí aprovados pelo Senado Federal. Beleza? Galera, muito obrigado, né, por estarem nos acompanhando. Eu espero, sinceramente, faço votos que vocês tenham ido bem, tá? Se você ficou com dúvida, quer usar lá, né, o Instagram para fazer um divã, para vir conversar com a gente, aí contar um pouquinho como foi sua trajetória, nos procure, vai ser um prazer, né, poder falar com vocês novamente. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.